A grande diferença desse exercício para os outros é que por causa das suas malhas e dos seus nós, vão ter muitas correntes. E aqui é o grande problema, porque as pessoas erram na hora de fazer as equações. Então vou tentar fazer o mais passo a passo possível para mostrar o procedimento para não errar ao fazer esse tipo de resolução. Como sempre, o primeiro passo eu vou fazer é arbitrar as correntes. Mais uma vez, eu vou relembrar como faz isso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma corrente que passa aqui e a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, porque não tem nenhum nó. Essa corrente ela não se divide. Então, aqui eu estou colocando no sentido horário, vou colocar aqui no sentido horário também. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui para cima, posso colocar essa aqui para o lado, essa para baixo. Aí eu posso, por exemplo, ir para a malha de baixo, colocar essa para cima, essa para o lado. Essa aqui, continuando esse esquema, eu posso colocar aqui para baixo. Enfim, a forma de arbitrar, você vai escolher a melhor para você. Agora eu vou fazer mais organizado aqui e dar nome para cada uma delas. De primeira, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Então, aqui vai sair um sistema 7 por 7, que vai dar bastante equações. Então, tem que tomar bastante cuidado na hora de resolver ele. Então, como eu já havia falado, vão aparecer 7 equações. Aqui nós temos 4 malhas. Então, vamos precisar de mais 3 equações vindas dos nós. Então, temos uma malha, 2, 3 e 4. O sentido que eu vou fazer a análise dela é no sentido horário, por isso que eu fiz esse símbolo. E aí, quais são os nós que eu vou usar? Eu posso usar esse nó, posso usar esse segundo nó e posso usar esse terceiro nó. Aqui, por exemplo, não é um nó, aqui também não é um nó. Seria um nó se tivesse outro ramo aqui, mas como não tem uma junção de 3 ou mais elementos, então não é um nó. Então eu vou usar essas 4 malhas e esses 3 nós. Próximo passo é definir o positivo e negativo de cada um desses ramos. Então, começando pela fonte, onde o traço menor é negativo e o lugar do traço maior é o positivo. Já na resistência vai depender da corrente que você arbitrou. Aqui ele começa no mais e vai para o menos. Começa no mais e vai para o menos. Por quê? Porque passou a corrente. Aqui tinha um potencial maior. Quando ele passou pela resistência, o potencial diminuiu. Então ele diminuiu, foi do mais para o menos. Na fonte, ele estava no menos e a fonte adicionou o potencial. Então é isso que ocorre. Vou fazer o mesmo procedimento para todos. Agora eu posso escrever as equações. Vou começar pelas equações dos nós. Nesse primeiro nó, o I1 entra, I2 sai e 3 sai. Então fica I1 menos I2 menos I3 igual a zero. O mesmo procedimento eu vou seguir para os outros nós e depois eu faço a equação das malhas. Eu escrevi as 3 equações para esses nós e agora eu posso escrever equações para as malhas. Bom, nesse sentido de análise, a equação da malha vai ficar. Na fonte, ela está indo do menos para o mais, então vai ficar mais 24. Aqui nessa resistência, está indo do mais para o menos, então vai ficar menos 3 e 1. Aqui nessa outra resistência, vai ficar menos 8 e 3. O próximo é o menos 12 e 6. E eu vou seguir o mesmo procedimento para cada uma das malhas. E aí eu vou ter 4 equações de malhas. Agora eu tenho as 7 equações necessárias para resolver esse sistema. Tem que tomar cuidado na hora de fazer a equação das malhas e equações dos nós, principalmente nas equações das malhas. Por isso que eu sempre coloco do mesmo sentido de análise, porque às vezes a pessoa está acostumada a fazer uma análise no sentido horário, e aí ela coloca anti-horário por algum motivo e acaba errando. Então, faço sempre no mesmo sentido, eu faço sempre no sentido horário. Sempre faço esse esquema de colocar o positivo e o negativo. E aí eu faço aqui, ó, mais para o menos, então vai ficar menos na equação. Mais para o menos vai ficar menos, menos para o mais vai ficar mais, menos para o mais vai ficar mais. Então faço sempre essa análise com muito cuidado, porque essa é uma das principais fontes de erro. E agora o próximo passo é escrever esse sistema de forma matricial. Novamente,
eu vou fazer um passo aqui para minimizar os erros que podem acontecer. Vou escrever de forma matricial para ficar mais organizado e ficar mais fácil de resolver. De todas as formas que tem de resolver um sistema de equações, por exemplo, na calculadora HP, escalonando, ou em alguma solução online, a melhor forma é colocar ele de forma matricial. Então é isso que eu vou fazer agora. Aqui está o sistema escrito de forma matricial. Então, como já era esperado, uma matriz aqui 7 por 7. Aqui eu tenho todas as correntes. E nessa última aqui é uma matriz coluna das respostas. Bom, para dar uma relembrada como é que transforma um sistema linear em uma matriz, aqui eu vou suponhar que tem I1, aqui é a coluna do I2, aqui do I3 e assim por diante até chegar no I7. Por que eu coloco isso aqui? Porque na hora de fazer essa multiplicação da matriz por essa matriz coluna, o que vai aparecer na frente em cada índice aqui é o I1, aqui vai aparecer o I2, aqui o I3, o I4, o I5, o I6 e I7. Então eu uso isso aqui para facilitar a visualização e ajudar na hora de escrever o sistema em forma matricial. Aqui da primeira equação eu tenho o I1. O que acompanha o I1 é o 1. Então ficou 1 e 1. O que acompanha o I2 é o menos 1. O que acompanha o I3 é o menos 1. E ali nós não temos I4, I5, I6 e 7. Então ficou 0, 0, 0, 0. O que acompanha eles é o 0. E a resposta aqui, depois do igual, é 0 também. Então agora vamos, por exemplo, para essa equação, que é a quarta equação. Então vamos lá na quarta linha, 2, 3, 4. Na quarta equação, o que acompanha o I1 é o menos 3. Aqui nós não temos I2, então é 0. O I3 é acompanhado do menos 8. Não temos I4, não temos I5. O que acompanha o I6 é o menos 12 e não temos I7. E aí, aqui, depois do igual, tem o menos 24. Então, aqui na matriz coluna das respostas, apareceu o menos 24. Para resolver esse sistema aqui, eu vou usar o MatrizCalc, que ele resolve online. Como ali nós temos um sistema 7 por 7, eu vou clicar nesse mais aqui, porque só tem aqui, só iria até a corrente 4. Então, vou adicionar mais 3. Então agora eu posso colocar minha matriz 7 por 7 nesses espaços e aqui eu posso colocar a matriz coluna das respostas. Quando terminar de colocar os valores, é só clicar em solução utilizando o método de Gauss. Eu uso esse tipo de solução porque ele mostra o escalonamento. Então, se você quiser fazer um escalonamento para treinar, aqui já estão os passos do escalonamento. Aqui mais para baixo ele mostra as respostas. Então eu vou escrever essas respostas ali no material. Então essas são as respostas e elas são aproximadamente isso aqui. Nenhuma delas deu negativa porque eu arbitrei tudo certo, mas isso foi uma mera coincidência. Poderia dar algum negativo aqui e aí eu saberia que eu tinha arbitrado errado. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos. Se inscrevam no canal, deixem o gostei e assistam os próximos vídeos.